Bom, gente, hoje eu tava falando com uma amiga minha e eu tava rindo, eu ria demais porque, sabe, a vida é tão simples e a gente complica tudo. Então, eu vim contar pra vocês e eu anotei umas partes da conversa pra mim não esquecer de nada, né, pra ficar mais fácil pra mim. Ela chegou falando assim: "Eu quero morrer, não aguento mais, vou orar pra Deus me levar". Aí, eu dei muita risada, falei: "Cadê sua fé, mulher? Ora pra isso mesmo, que Deus te leva, mas te leva lá pro inferno". Porque assim, é na dificuldade que Deus forma o seu caráter. E é nessa hora também que ele vê o seu nível de fé. Então tem que parar de ser covarde e enfrentar o problema. Certo? Ela veio e falou assim pra mim, obrigado, não sei o que, eu vou orar daqui a pouco. Quer dizer, a vida já tá aquela bênção. E ela fala, deixa a oração pra depois. A vida dela tá assim exatamente por falta de orar. Bom, é minha opinião. Aí eu falei assim pra ela, para de viadagem e vai orar agora. Porque e só sai de lá também quando expulsar todos esses capeta que tá querendo atrasar a sua vida. Nossa, acho que já foi. Ela veio falando assim, nossa, quando o vento sopra é tão difícil. Aí eu já me irritava, oxe, coloca a blusa. Meu, eu não tava mais com muita paciência, né? Mas sabe o que é a blusa, que eu quis dizer? A blusa é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Acho que já tá dando pra entender, né? O problema dela era uma dívida muito séria. Aí eu falei assim, relaxa que Deus já entrou com providência e vocês não vão precisar pagar nem o que vocês estão devendo ainda. E você tem que ter essa fé. Ela falou assim, mas eu já chorei pra Deus. Você chorou pra Deus. Cara, você tem que entrar na presença de Deus com alegria. Você tem que ter a certeza que você já venceu. Isso aqui eu contei pra vocês porque tem muita gente que tá passando pelo mesmo problema. Ou o mesmo problema, ou um problema parecido. Mas enfim, não é isso que eu vim falar pra vocês. Eu vim falar sobre 10 verdades e 10 mentiras sobre o teu chamado ministerial. Para quem não sabe, chamado é o serviço específico pelo qual Deus te chamou. Começar aqui. Primeira verdade. Se você se interessou em ver esse vídeo, é porque você sente que tem algo para fazer para Deus. Eu acho que Deus já colocou no seu coração isso. Primeira mentira. Tenho que viver uma experiência sobrenatural para receber e confirmar o meu chamado. Isso é uma mentira, tá? Não vai vir os anjos de lá, os querubim e os outros fins lá, de cima pra te falar, olha, Deus te chamou. É mentira, isso aí não acontece. A não ser no caso de Moisés, né? Moisés aconteceu. Segunda verdade. Nosso chamado é muito mais do que para ganhar os perdidos. Entendeu? Se você não tem esse chamado para ser um pastor, um missionário, não tem problema. Fala assim, não vou realizar meu chamado porque eu não sou pastor. Isso aí já é mentira. Ó, nós somos chamados para 3 coisas. Guarda bem essas 3 coisas. Amar a Deus, amar o próximo e fazer discípulos. Não é apenas pregar e evangelizar, certo? Segunda mentira. Somente alguns são chamados. Isso é uma mentira cabeluda. No reino de Deus não existe banco reserva, todo mundo está jogando. Deixa eu ver aqui. Terceira verdade. Apesar de todos serem chamados, Deus chama alguns para uma missão específica. Isso é verdade, não vou entrar muito em detalhe porque eu não estou tendo tempo. Mas depois você pesquisa aí. Terceira mentira. O nosso chamado é definido pelo lugar para onde iremos. Isso é uma mentira. Sabe por quê? O padeiro é padeiro em qualquer lugar do mundo. O eletricista é eletricista em qualquer lugar do mundo. O vagabundo é vagabundo em qualquer lugar do mundo. Isso aí é nítido. Então vamos lá. Quarta verdade. Fazer Deus conhecido por todos os povos e o principal objetivo daqueles que foram chamados. Não preciso entrar muito em detalhe porque isso aqui está muito fácil de entender. Quarta mentira. O preparo tem pouquíssima relevância. O que importa é só o sentimento forte do chamado. Mentira. Deus usa tudo aquilo que você aprende. Então você tem que ler livro, tem que se preparar, faz teologia, faz tudo que aparecer. Porque é o seguinte, Deus preparou João Batista por 30 anos para 1 ano apenas de ministério. E preparou Jesus por 30 anos para 3 de ministério.
Aí vem um cara aí, estuda uma semaninha e já acha que pode sair pregando por aí. Quinta verdade, só pode ir para longe quem é uma bênção perto. Isso aí é verdade, porque imagina, o cara é uma bênção dentro da igreja, aí chega em casa e bate na esposa. Então, você tem que ver bem isso aí. Quinta mentira. Assim que eu perceber que tenho um chamado de Deus, Ele mostrará todo o seu plano para mim, todo o seu plano para a minha vida. Você vai ser uma bênção, daqui a alguns anos você vai ter muito dinheiro, muitas coisas. Não. Vamos por partes. Sexta verdade. Nenhum ministério pessoal é maior do que a menor igreja. Vou te explicar o que é isso aqui. Às vezes tem aquelas igrejas pequenas que vai um cara muito famoso. Por exemplo, André Valadão não vai na sua igrejinha de quintal. Nossa, é uma honra ter você aqui. Isso aí é uma idiotice. Porque é uma honra pra ele estar na igreja, né? Então, vamos ver aqui. Sexta mentira. Era aí que eu parei, né? Todo aquele que tem um chamado tem que deixar tudo para seguir a Cristo. É isso mesmo? É mentira. Vocês estão muito aqui porque é. Aí depois vocês dão uma pesquisada aí. Sétima verdade. Se você casar com alguém que não possui um chamado semelhante ao seu, ou mesmo com alguém que não concorda com o seu chamado, estará sabotando a sua convocação e o seu casamento ao mesmo tempo. Por exemplo, você casa com a pessoa e fala assim, nossa, eu tenho que ir lá pra África, Jesus mandou ir lá pra África. Aí sua esposa, você vai pra onde? Vai pra onde? Vai lá, vai pra lá. Quando você voltar vai ter 10 de mim aqui. Sabe o que você tem que falar? Ô capeta, some da minha vida. É isso que você tem que falar pra ela. Manda ela pro quinto dos infernos, porque essa mulher já não serve pra você. Sétima mentira. Se você for chamado por Deus, simplesmente vá. E não é legal, gente. E não é legal. Você tem que ser enviado. Fala com o seu líder espiritual, fala com o seu pastor, entendeu? Tem que ser bem conversado o lugar pra onde você vai. Oitava verdade. Sem uma vida devocional diária e fervorosa, o seu chamado perde o sentido e depois só morre. A gente tem que ler a Bíblia todos os dias, orar incansavelmente e jejuar. Ler, orar, jejuar, ler, orar, jejuar. Entendeu? Onde foi que eu parei? Oitava mentira, né? Sem estratégias e projetos, o dinheiro e equipe, ninguém permanecerá no campo missionário. Isso aí é mentira. Porque Deus vai dar... se Deus colocou esse sentimento no seu coração, Ele vai dar um jeito. Não importa como. Não, na verdade. O Deus que dá a visão, dá a provisão. Foi isso que eu falei anteriormente. Entendeu? Deus deu a visão, Ele vai fazer como. Nona mentira. Quando eu falar do meu chamado para as pessoas, haverá aprovação e apoio de todos. Isso é mentira, porque sempre tem um. Às vezes pode ser até da família. Esse um vai chegar e falar, não vai dar certo. Até mesmo o seu pastor pode chegar e falar assim, não vai não, porque não é isso que Deus quer e tal. Mas isso pode ser só um teste de Deus para ver se você está preparado. Se você realmente renunciar tudo pelo seu chamado. E para fazer isso você tem que seguir alguns passos, né? Acabou sendo 9 passos e não 10 passos. Mas tudo bem. Você tem que orar, ler e jejuar. Compartilhar seu desejo com o seu pastor, conversar com ele. Tem que ser uma bênção aonde você está. Você não tem que se fingir. Tipo, chegar na igreja, abraçar, beijar todo mundo e sair da igreja e falar, nossa, você viu a gravata do pastor? Você viu? Olha o vestido dessa aí. Entendeu? Você não pode ser venenoso. Prepare-se muito, aprenda os fundamentos da fé cristã, faça teologia, leia, isso é tudo que eu já vinha falando com vocês no vídeo. Aproxime-se de pessoas que já estão cumprindo o seu chamado. E a outra é, vá e jamais desista. Então, pessoal, é isso mesmo que eu estava querendo falar para vocês. Eu vou parar o vídeo por aqui e até a próxima. Então... o nosso cinegrafista aqui, o Denis, tá pedindo aqui pra vocês, não deixem de compartilhar o vídeo, mostra pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pra sua tia, e não esquece de dar o like ali, né, porque ajuda todo mundo. E compartilha. Tá bom, Denis?